Sejam bem-vindos ao Componente de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito, estou aqui mais um dia juntinho de vocês para nós explorarmos mais um conteúdo dessa fantástica disciplina que é Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula 13. O nosso objeto de conhecimento é primeiros socorros e o detalhamento. Traumatismos na boca e dentes, desmaios e cortes na pele. E aí, estão ansiosos para saber o que nós podemos fazer aí nos primeiros cuidados em relação a esses acidentes? Então vem comigo. Muito bem, já peço que vocês observem aqui o nosso cenário. Acredito que esse é um espaço que todo mundo gosta, principalmente quando está relacionado aí às nossas aulas de educação física ou relacionado a alguma apresentação esportiva. Eu tenho certeza que vocês gostam, porque eu gosto bastante. Então, observem aqui e aí eu peço a atenção de vocês para que vocês pensem aí. O que será que pode acontecer aqui durante uma aula de educação física? Vocês podem estar falando aí de jogos, de brincadeiras, de atividades de ginástica, de que mais? De atividades de lutas, do futebol, do handebol, do vôlei, do basquete. Então, infinitas possibilidades. Mas tem uma outra coisa que acontece, né? Não é frequente, mas acontece uma hora ou outra, que nós precisamos saber como proceder, certo? Então vamos lá ver aqui o nosso alfa. Vocês já ouviram falar sobre traumatismos de boca e dente? Desmaios e cortes na pele? Esses são acidentes que podem sim ocorrer aqui no nosso espaço, na nossa quadra. Eu mesma já bati de frente com uma colega ali durante o período da faculdade e eu tive aqui um cortezinho no supercílio, né? Então, aí a gente teve que saber fazer ali os primeiros procedimentos. E aí vem as seguintes perguntas para vocês. Você sabe como agir em alguma dessas situações? Do desmaio, do corte na pele, do traumatismo na boca e nos dentes? Vocês sabem o que fazer? Outra pergunta. Sabe prestar os primeiros socorros? Ou seja, você sabe quais são os primeiros cuidados em relação a cada um desses acidentes? Se você não sabe, não tem problema, porque nós iremos estudar isso no dia de hoje, até porque são acidentes que podem ocorrer aí no nosso dia a dia, não é mesmo? Mas antes disso, vou definir para vocês o que realmente são os primeiros socorros. Então, acompanhem aí. Os primeiros socorros são intervenções que devem ser feitas de maneira rápida, logo após o acidente ou mal súbito, que visam evitar o agravamento do problema até que um serviço especializado de atendimento chegue até o local. Essas intervenções são muito importantes, pois podem evitar complicações e até mesmo evitar a morte de um indivíduo. Certo? Então, simplificando toda essa definição, os primeiros socorros são os primeiros cuidados que a gente toma ali nos casos de acidente, sejam eles leves ou sejam eles graves, tá bom? Então, tem uma sequência ali que a gente pode seguir na hora de prestar socorro a alguém. Vamos ver qual é essa sequência? Então, primeiro, quando você vai prestar socorro a alguém, você precisa manter a calma e a lógica. Se você for se desesperar e ver que você não tem condições de fazer ali os primeiros cuidados, chama outra pessoa, tá? Segundo, garantir a segurança sinalizando o local do ocorrido, principalmente se foi um acidente na estrada ou na rua, tá certo? Tem que sinalizar direitinho. Terceiro, pedir socorro, no caso, se não tiver telefone próximo, pedir para alguém que estiver de passagem por ali, para avisar o serviço de saúde, o SAMU, né? Lembrando que o número é 192, tá? Depois disso, vem o quarto passo, onde você precisa controlar a situação. Como é que você faz isso?
conversando com as vítimas e tentando acalmá-las se elas estiverem acordadas, é claro, né? Depois, lá, nós vamos para o quinto passo, verificar a situação de cada uma das vítimas, ver se eles têm fraturas, se têm feridas, hemorragias ou se todos estão conscientes, tá? E o sexto passo é realizar algumas ações com as vítimas. Ações essas, né, se for do seu conhecimento. Não adianta você ver ali um acidente e querer agir no impulso, não. Você tem que saber o que está fazendo. E se você não se garante, se você não conhece, você tem que chamar o socorro especializado. Isso vale, como mais uma vez, para os acidentes muito graves e para os acidentes leves também, tá certo? E aí eu quero trazer um ponto de atenção para vocês. De acordo com o artigo 135 do Código Penal brasileiro, deixar de prestar socorro à vítima de acidente ou pessoas em perigo iminente podendo fazê-lo, caracteriza crime, ou seja, se você está ali no local, mesmo que você não sabe, né, o que tem que fazer, você precisa ligar para alguém que sabe, chamar o socorro especializado. Isso você vai estar ajudando aquela pessoa, mesmo não sabendo como proceder aí em relação aos primeiros cuidados, tá bom? Muito bem. Tudo isso eu falei em relação aos acidentes graves e aos acidentes leves. Agora eu vou mostrar para vocês algumas situações que podem ocorrer no ambiente onde eu estou, né? Onde a gente faz a nossa atividade física. Vamos lá para a primeira situação? Acompanhem o vídeo. Dê, corre que eu vou te pegar! Ai, eu cheguei meu dente. Muito bem, então nossa primeira situação, a gente tem aí 2 alunos brincando de pega-pega. A gente sabe que isso pode acontecer, a gente pode tropeçar no nosso colega, tropeçar em algum obstáculo, objeto que esteja pela frente, e a gente pode vir a fraturar o nosso dente, quebrar o nosso dente. E aí, o que nós devemos fazer? Antes de saber quais são os primeiros socorros que nós devemos prestar a esse tipo de acidente, eu quero definir para vocês o que seria um traumatismo de boca e dentes. Vamos lá? Muito bem. Um traumatismo de boca e dente são lesões traumáticas que envolvem os dentes, os ossos que os sustentam, os tecidos gengivais ou os tecidos moles, como lábios, língua e bochechas. E as causas, elas podem acontecer devido a quedas e batidas na boca. Tais lesões podem resultar desde uma simples fratura do esmalte dentário até a perda definitiva de um dente inteiro com a sua raiz, certo? Então, essas são as causas. Mas e aí? O que nós devemos fazer? E aí tem algumas situações, né? Se a queda do dente foi por inteiro, como ocorreu ali com o nosso personagem, né? Vai ter primeiro que lavar a boca do acidentado com água e se houver hemorragia, vai ter que estancar essa hemorragia pelos métodos da compressão direta ou aplicação de compressa de gelo no local. Depois, você vai localizar o dente e vai colocar esse dente em um copo de leite ou soro fisiológico, pois esses líquidos são capazes de manter vivas as células necessárias para um possível reimplante, certo? E aí tem um ponto de atenção. Estando com o dente em mãos, segure o mesmo pela coroa e nunca pela raiz, porque se você segurar pela raiz, você pode matar ali as células, tá bom? E a terceira, leve a vítima o mais rápido possível ao dentista. Então, mais uma vez, esses procedimentos é quando
o dente cai por inteiro, tá bom? E mais uma vez, segurando sempre pela coroa, nunca pela raiz, porque você pode infeccionar ali ou deixar alguma coisa que não seja, que não mantenha viva ali as células do dente, tá bom? Prosseguindo. Mas, professora, se foi só o dente fora do lugar, mas ainda na gengiva, aí temos o passo a passo. Primeiro, não mova o dente. Segundo, leve a vítima rapidamente ao dentista. Quanto mais rápido você agir, mais chances de reposição do dente. Então, se o dente só deu aquela saidinha, um pedacinho, não move, tá? Você pega a pessoa aí, ó, corre para o dentista, tá bom? E tem uma outra situação. Mas, professora, se o dente quebrou pela metade, o que a gente faz? Primeiro, localize o fragmento do dente e coloque-o em recipiente com soro fisiológico ou leite, como eu falei para vocês, tá bom? Pois o profissional poderá fazer uma colagem deste fragmento no próprio dente. Atenção, mais uma vez! Estando com o dente em mãos, segure o mesmo pela coroa e nunca pela raiz e, em seguida, leve a vítima imediatamente ao cirurgião dentista. Então, nós temos essas 3 situações em relação ao dente. O dente caiu por inteiro, o dente ficou ali só um pouco molezinho e o outro, o dente quebrou ali pela metade, tá bom? Prosseguindo, um outro tipo de lesão que pode ocorrer ali, outro tipo de traumatismo, né, de boca e dente, é a fratura ou deslocamento da nossa mandíbula. E aí o primeiro socorro é o seguinte: levar o acidentado imediatamente ao pronto-socorro e procurar um profissional do setor de emergência bucomaxilofacial, tá certo? Nada de tentar colocar a mandíbula da pessoa no lugar. Não, você não é médico para isso. Tem que procurar o socorro especializado, certo? Então, aí não tem combate, tem que correr para o hospital. Prosseguindo, tem uma outra situação que pode ocorrer aí nesse traumatismo de boca e dente. Olha só, sangramento na língua ou nos lábios. Isso acontece bastante, né? Principalmente quando a gente é criança, hora ou outra a gente cai, certo? Então, olha só, se forem pequenos, umedeça uma gaze com água filtrada e comprima a região para controlar totalmente o sangramento. Isso se for pequeno. Em cortes maiores, o mesmo procedimento deve ser realizado mantendo a gaze pressionada sobre a área até chegar a um serviço de emergência, para que uma sutura seja feita por profissionais. Então, cortes menores, a gente consegue ali fazer uma compressão, né? Tentar estancar o sangue, mas cortes maiores você tem que ir ao médico, porque lá ele vai ver se necessita fazer a sutura, ou seja, se precisa costurar e assim por diante, tá certo? Muito bem, então esses são os primeiros socorros que nós devemos tomar, os primeiros cuidados em relação ao traumatismo de boca e dentes. Muito bem, prosseguindo. Vamos ver agora uma outra situação que pode ocorrer muito nesse espaço. Observem aí. Ei, tu sabia que o professor veio dar uma aula legal hoje, bem diferente? Mulher, tô sabendo e eu tô assim, animadíssima pra essa aula, né? O problema é que eu não comi nada, tô meio assim, mas eu... E agora, será que vai conseguir fazer? Eu garanto, várias vezes já fiz isso, tô acostumada. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo de atletismo, tá? Então, para fazer um aquecimento, nós vamos começar com uma corrida leve. Ei meninas, venham cá, se juntem com a gente aqui. Estão chamando a gente, Bora. Vamos lá, todo mundo, ó, no mesmo lugar, saltitando. Agora a gente em fila vai dar uma volta para lá, tá bom? Atrás de mim, vamos lá.
Muito bem, outra situação, outro acidente que pode ocorrer aí nas aulas de educação física ou até mesmo em outros locais é a questão do desmaio. E aí, o que é o desmaio? Vocês sabem? Se não sabem, vamos conferir agora. Desmaio é a perda súbita, temporária e repentina da consciência devido à diminuição de sangue e oxigênio no cérebro. E isso tem várias causas. Vejam aí. Primeiro, a hipoglicemia, quando nós temos aí um baixo nível de açúcar no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea, né? Cansaço excessivo, fome, nervosismo intenso, emoções súbitas, susto, dor intensa e permanência em pé de forma prolongada, dentre outros, tá? Então, tudo isso são causas para que ocorra ali um desmaio. E a gente sabe que é frequente, né? Pode ocorrer frequentemente aí com as pessoas, principalmente com aquelas que não se alimentam da forma correta. E aí eu já deixo um ponto de atenção. Toda vez que você for fazer uma atividade física, seja ali dançar, correr, caminhar, nadar, tem que estar com a alimentação ok, tá certo? Lógico, não é para comer aí 10 minutos, 30 minutos antes, porque na hora do exercício você não vai conseguir desenvolver bem. Mas tem que ter aí uma pausa de 1 hora, 1 hora e meia, para que o seu organismo consiga ali fazer a digestão e você consiga fazer uma boa prática, tá certo? Muito bem, e quais são os sintomas? A gente sabe que tudo aquilo pode ser uma causa, mas antes de desmaiar, a pessoa ela sente algo. E que sintomas são esses? Vamos ver. Olha só, um sinal que a pessoa vai desmaiar pode ser a questão da fraqueza, do suor frio abundante, a pessoa ela pode ter náusea ou ânsia de vômito, palidez intensa, o pulso fraco, ou seja, a pulsação dela está fraquinha, pressão arterial baixa, respiração lenta, extremidades frias, tontura. Outros sintomas, escurecimento da visão, e também a perda de consciência quando o acidentado cai, tá? Muito bem, gente. Então, tudo isso é sinal de que a pessoa pode vir a desmaiar. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, principalmente aquelas pessoas que a gente já sabe que tem facilidade, né, para o desmaio, certo? Mas, professora, o que a gente deve fazer se presenciar um desmaio, seja na minha casa, ou nas aulas de educação física, ou até mesmo na rua? Vamos verificar agora, olha só. Se a pessoa apenas começou a desfalecer, ou seja, se ela está dando somente sinais de que vai desmaiar, mas não desmaia, você vai primeiro sentá-la em uma cadeira ou outro local semelhante, você vai curvá-la para frente e baixar a cabeça do acidentado, colocando-a entre as pernas e você vai pressionar um pouco a cabeça para baixo, tá bom? Outro passo, manter a cabeça mais baixa que os joelhos e fazê-la respirar profundamente até que passe o mal-estar. Possivelmente, às vezes, a pessoa nem desmaia, ela só desfalece, né? Só tem aquele momento que o corpo vai ficando mole. Então, você já sabe aí esses procedimentos que devem ser realizados. Mas e aí? E se a pessoa realmente desmaiou? O que eu preciso fazer? Vamos ver. Primeiro, você vai manter o acidentado deitado, como vocês estão vendo aí na imagem. Vocês vão colocar sua cabeça e ombros em posição mais baixa em relação ao resto do corpo, tá? Vai afrouxar a roupa dessa pessoa e vai manter um ambiente arejado, tá? Outros passos. Se houver vômito, você vai lateralizar a cabeça, né, do acidentado para evitar o sufocamento. Depois que o acidentado se recuperar, você pode dar a ele água com açúcar, tá bom? E se os desmaios persistirem, vocês têm que procurar ajuda médica, tá
bom? Então, desmaiar uma vez, ok, mas se a pessoa ficar desmaiando o tempo todo, procure ajuda médica, porque isso pode sinalizar alguma patologia. Inclusive, se esse desmaio vier acompanhado, né, de bater a cabeça, aí que você precisa procurar um médico mesmo, tá bom? Então, pronto, agora vocês já sabem, né, quais são os primeiros cuidados caso ocorra um desmaio na sua frente. Vamos agora para a nossa terceira situação. Observem. Muito bem, esse aí é o acidente campeão, né, de ocorrer aí quando você está brincando de manja, ou quando você está andando de bicicleta, ou quando você está correndo. Uma falta de atenção, você cai e você pode ralar aí o seu joelho, o seu braço, a sua perna e assim por diante, né? Vamos então agora falar sobre cortes na pele. Vamos lá? Muito bem, cortes na pele são ferimentos que acontecem com frequência em casa, não somente em casa, mas na escola também, tá? Ou em outros locais. Podem ser causados por uma faca de cozinha, pisando ou tocando num caco de vidro ou esbarrando em objetos pontudos. Imaginem só vocês correndo ali no parque ou aqui mesmo na nossa quadra e tem uma pedra daquela bem fininha com uma pontinha. Pisou, já foi, né? A gente já sente uma dor, já ocorre um corte, certo? E aí, o que nós devemos fazer? Vamos lá. Primeiros socorros em cortes superficiais. Primeiro, lave as mãos com água e sabão. Segundo, lave a ferida com muito cuidado com água e sabão e certifique-se de que o local ficou bem limpo e livre de partículas que poderiam causar infecção. Terceiro, aplique um antisséptico e seque o local em volta da ferida. Quarto, coloque uma gaze ou pano limpo para cobrir o ferimento. Nada de algodão, viu? Quinto, mantenha o corte limpo e seco para facilitar a cicatrização, tá certo? Isso em cortes superficiais. E quando os cortes são profundos, o que nós devemos fazer? Observem. Primeiro, mantenha a calma e controle a hemorragia imediatamente. Normalmente, quando o corte é muito profundo, o que acontece? Sai bastante sangue, então tem que controlar, tá bom? Pressione uma gaze ou pano limpo sobre o corte para estancar o sangue. Em seguida, lave a ferida com água e sabão. Caso a água não seja suficiente para remover a sujidade do corte, use uma gaze para retirar as partículas que ficaram coladas dentro do machucado. Atenção, se houver algum objeto cravado no corte, não tente retirá-lo, pois pode provocar uma hemorragia maior, tá certo? Quinto, em casos de sangramento intenso, uma boa dica é elevar o membro para reduzir o fluxo de sangue, certo? Depois, com a compressa de gaze contendo o sangramento, você deve levar essa pessoa imediatamente ao médico para avaliar o corte e realizar uma sutura, caso seja necessário, tá bom? E se ocorreu a sutura, os curativos eles devem ser realizados para que a cicatrização seja eficaz, ou seja, se fez lá a sutura, se precisou costurar, você tem que voltar no hospital sempre para fazer ali o curativo ou então pedir para alguém que saiba fazer sempre o curativo para não infeccionar e cicatrizar da forma correta, tá certo? Então, esses são os procedimentos para cortes superficiais e cortes profundos. Professora, mas se o corte foi na cabeça, o que a gente deve fazer? Vamos lá. Então, olha só.
Os cortes na cabeça vai merecer aí um pouco mais de atenção, tá? Já que tendem a ser mais complicados. A nossa cabeça, a gente sabe que ela é mais sensível, né? A nossa pele é mais sensível. Então, na maioria dos casos, resultam em sangramento abundante devido ao grande número de vasos sanguíneos concentrados nessa região do nosso corpo. Então, quando o corte ocorre na cabeça, a gente tem que procurar ajuda médica para suturar caso necessário, certo? Então, aconteceu o corte na cabeça, procura ajuda médica. E aí eu trouxe para vocês um ponto de atenção. Se a vítima tiver forte dor de cabeça, desequilíbrio ao andar, visão turva, vômitos, pupilas de tamanhos diferentes, sonolência, confusão mental, desmaio, sangramentos pelo nariz ou ouvidos, precisa ser direcionada para assistência médica imediatamente. Afinal, esses sintomas referem-se a complicações neurológicas. Então, se esse corte na pele, na cabeça, no caso, veio de uma queda e você observou que possui ali esses sinais, corre imediatamente para o médico, porque essa pessoa ela precisa fazer ali alguns exames para saber se está tudo bem, tá? E isso vale também, principalmente para a queda em crianças. A gente sabe que quando a gente é criança, né? A gente é curioso, a gente quer mexer em tudo, sobe na cama, sobe no sofá, na cadeira e às vezes a gente leva uma queda bem grande, tá? Então precisa tomar bastante cuidado, certo? Bom, e para finalizar esse momento, eu quero deixar algumas dicas de cuidados gerais para vocês. Vamos lá? Primeiro, jamais coloque álcool, pomadas e outros produtos sobre o ferimento. Somente lave com água e sabão. Nada de ficar colocando um monte de pasta ou qualquer outra coisa. Lembre-se, o primeiro passo na questão de cortes, né, é o quê? Lavar bastante com água e sabão para tirar a sujidade do local. Outro ponto, não assopre o ferimento para não contaminar o local, não pode assoprar. Normalmente, até quando a gente está passando ali o medicamento, a gente tem mania de assoprar, né? Não é para assoprar, porque pode sair gotículas aí, ó, e contaminar o seu ferimento, tá certo? Terceiro ponto, procure ajuda médica se surgirem sinais de infecção na região do corte. É preciso, tá bom? Porque caso você, sei lá, infeccionou, você vai precisar tomar ali um medicamento. E só quem pode prescrever esse medicamento é quem? Os médicos, tá bom? Outra dica de cuidado geral. Não use algodão para estancar o sangue, porque as fibras grudam na ferida e são difíceis de serem retiradas. Não sei se vocês já tiveram a experiência, mas antes de eu saber de todas essas informações, normalmente quando eu tinha aqui um ferimento no braço ou na perna, eu ia direto com algodão. Lavava ali com sabão e com a água, mas eu colocava ali um remedinho e já grudava o algodão. Na hora de tirar, doía bastante. Por isso que a dica é, não utilize algodão. Utilize o quê? Gaze, tá certo? Outra dica, certifique-se da necessidade de tomar uma dose de reforço da vacina antitetânica se o ferimento foi provocado por um objeto enferrujado ou sujo de terra. Já aconteceu comigo também e foi dentro de uma quadra. Não tem aqui ó, essas partes que cercam a nossa quadra, elas são feitas de arame, não é? Tinha um arame solto e eu cortei o meu dedo. Não tomei os cuidados corretos, fui parar no hospital porque infeccionou e aí eu precisei fazer uma dose de antitetânica, tá certo? Então, bastante atenção quando você cortar os seus pés, a sua mão, o seu corpo em geral. Se for algo, um objeto enferrujado, você tem que tomar esses cuidados, certo? Muito bem, alunos, essas foram as informações que eu tinha para passar para vocês a respeito dos primeiros socorros em relação a esses acidentes que são muito comuns de ocorrer,
principalmente aqui nesse espaço. A gente tem que tomar cuidado para que não ocorra, mas se vier a ocorrer, tem que saber como proceder, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se encontra numa próxima oportunidade.